Será que podemos colocar um novo gato em um ambiente que já teve um felino com felve? Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Uma doença que infelizmente eu tenho que lidar diariamente na minha rotina de atendimentos na clínica de felinos é a felve, que é a abreviação em inglês de vírus da leucemia felina. Eu falo infelizmente porque a felve é uma doença muito ingrata. Mas algum tempo depois que o gatinho vem a óbito por conta da felve, é muito comum os tutores me perguntarem se eles podem ter outro felino no mesmo ambiente onde que um gatinho já morreu por conta da felve. Eu conversei sobre esse assunto com a doutora Thalita Isidoro. Vamos ver quais orientações que ela tem pra gente. Essa pergunta veio do seu perfil, eu acho que é uma pergunta assim, extremamente importante por conta da gravidade da doença. Então eu não vou deixar essa pergunta para outro momento. Tá. Uma seguidora sua falou que uma gata morreu de felve e que ela estava querendo ter outra gata no mesmo ambiente. Isso pode? Não pode? Como que faz para a gente evitar de um gato ter felve? Tá. Bom, apesar da felve ser uma doença que a gente sabe que não tem tratamento, né? Tem um tratamento paliativo. Então a gente vai lidando ali com o que dá para fazer até um momento que ou vai ser uma eutanásia ou o gatinho vem a óbito, infelizmente, né? Que a notícia boa da felve, se é que a gente pode falar que tem uma notícia boa, mas é que o vírus ele é super sensível ao meio ambiente, no meio ambiente. Então, qualquer desinfetante, álcool comum, eu mato esse vírus, né? Então, em relação a isso, a gente fica muito tranquilo. Não é um vírus que consegue viver fora do gato, né? Fora do hospedeiro. Então, uma higienização comum, ela mata. Então, pensando em, teve uma gatinha de felve, ela morreu, posso ter outra? Pode. Pensando numa contaminação ambiental, pode. Agora, se a gatinha morreu de felve, provavelmente ela não foi vacinada para felve, né? Preventivo. Então, pensar agora num preventivo, né? Vou pegar um animalzinho novo? Vou, mas vou vacinar para felve, né? Não vou permitir que tenha acesso à rua. Vou fazer os testes de felve. Hoje, os novos consensos de testes diagnósticos para FIV-FeLV têm mudado. A gente tá vendo que a questão é muito mais complicada do que um simples teste. Positivo ou negativo. A gente falar que esse animal é positivo ou negativo. Hoje a coisa está mais complicada, então a minha recomendação é procure um veterinário especialista de felinos, que ele vai ter um conhecimento melhor em relação a esses novos formas, né, diagnósticas. Então, saber se esse animal, todo gato tem que ser testado. Saber se esse animal ele é positivo ou ele é negativo e vacinar todos os gatos para felve. Hoje é consenso isso. Para você ter uma ideia, o Brasil, em questão de número de gatos infectados com a felve, ele só perde para a África do Sul. Então, assim, a gente tá com números altíssimos de gatos infectados com a felve. Então, a gente tem que vacinar todos os gatos. O consenso hoje é vacine o gato quando filhote, na revacinação anual, vacine ele também. Isso eu tô falando com a quíntupla, que é o que protege contra a felve. E aí depois você vai pensar se você vai continuar vacinando ou não. Se é um gato que tem um estilo de vida para que possa pegar a felve ou não, né? Então hoje o que a gente fala? Vacinou o filhote para quíntupla contra a felve, revacinou, fez o reforço contra a felve. E aí depois você vai sentar com o seu veterinário, vão discutir muito tempo qual é o estilo de vida do seu gato, qual é o estilo de vida do tutor, porque se é um tutor que está sempre adotando gato, total, nós vamos ter que fazer, né, prevenir a felve nesse gato, e aí ver o que vai fazer. Então, assim, pensando em questão ambiental, o menor problema, tá? Uma limpeza normal, usual, com álcool. Isso vale também para caminha, casinha, comedor, bebedouro, também, Thalita? Também, mas assim, vale, mas o vírus não vai ficar. Ele é um vírus super sensível no ambiente, tá? Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, né? Esse não é o problema. O problema é eu ter um animal que vai na rua e que vai pegar felve, que não é vacinado. Então, pensando no ambiente, ok, tranquilo. Vamos pensar agora
preventivo para esse animalzinho novo. Eu acho que a nossa grande preocupação quando a gente fala em clínica de felinos, a gente tem que bater na tecla da felve. Eu acho que é assim, todo dia, porque, como você falou, a frequência da doença é muito grande, a gravidade da doença é muito grande. O fato da gente não ter cura clínica, né, não conseguir resolver o problema, é um fator muito preocupante. A gente só conseguir amenizar um pouco os sinais, tentar prolongar um pouco a vida desse paciente, porque é uma doença ingrata, né, Thalita? Muito triste, né? Terrível, terrível. E assim, só para a gente ter uma ideia, a gente sabe hoje que só 20% dos gatos, mais ou menos 20% dos gatos que têm contato com a felve, eles se tornam progressores. Sim. O que é isso? Eles vão desenvolver a doença. Então, se só 20% desenvolve a doença... 20% dos gatos levam a gente a pensar que eles têm felve. Os outros 80%. Imagina o quanto esse vírus não está rolando por aí, sabe? Porque a gente vê muito gato. Exatamente. A conta é essa. A conta é essa. Se só 20, a gente já vê esse tanto... Né? Imagina como esse vírus não está rolando solto por aí. Por favor. Então, assim, vamos vacinar os nossos gatos. Não é possível que o Brasil vai continuar do jeito que está, com os números de gato com felve só crescendo. Uma doença tão triste. Diminui tanto a sobrevida do gato, assim. Gente, dar um diagnóstico de felve é tão triste, sabe? E que a vacina é eficaz. Né, que a gente está lutando aí para ter a vacina do coronavírus. A vacina contra a felve é eficaz. A gente já tem um recurso na mão para proteger. Cabe a nós, veterinários, incentivar os tutores e os tutores procurarem esse recurso para poder proteger os seus animais. Sim, exato. E assim, é uma vacina muito boa, né? É uma vacina que a gente tem uma ótima resposta. É claro que se eu tenho um gato felve positivo, um outro que é negativo, e eu vacino esse gato, tem que vacinar, eu estou protegendo ele, mas eu estou tendo um gato que está tendo um contato contínuo, né, íntimo ali com outro gato. Ele pode pegar? Pode, sim, mas as chances são muito pequenas, né? A gente sabe que as chances são muito pequenas. Por favor. Então, sim, gente, vamos vacinar os nossos gatos. Eu tô cansada de dar diagnóstico de felve, é muito triste. Perder gato. É horroroso ter que dar essa notícia. Nossa, leishmania pro cão e felve pro gato, eu fico assim, dá vontade de ir embora da clínica. É dar a notícia e ir embora. Porque, pelo amor de Deus, é horroroso. Mas eu vou te falar que a leite... Ainda assim, é ruim, mas não é horrível. Agora a felve, vou te contar um negócio, é pra ir embora. Porque quantos gatos com quantos cachorros com leishmaniose vivem bem, né? Tipo, tratando e às vezes vão morrer de outra coisa. Agora o gato felve começou a dar sinal clínico. É eutanásia de alívio que a gente chama, né? Quando chega no momento de fazer, porque é horroroso. Tem casos que sim, a gente vê assim, gatos com felve. É claro que o gato felve ele pode ir para vários sinais clínicos, vai depender também, enfim, de uma série de fatores. Mas a gente vê muitos gatos com felve fazendo anemias severas, né? E aí começa a fazer transfusão uma vez por mês. Depois a transfusão passa a cada 15 dias. Depois a transfusão passa toda semana. Depois a transfusão a cada 3 dias. Até que o doutor fala, o sofrimento é muito grande. Sabe? E aí a gente fica de mãos atadas, porque a gente também não tem o que fazer, né? Nossa, felve é desanimador. É desanimador mesmo. E o que é mais animador é que a gente tem como proteger e não protege. Esse que é o problema. Eu acho que esse aqui é o nosso objetivo, então, é levar informação aos tutores, para poder alertar de como proteger e alertar os riscos da doença, que a gente pode proteger. Cabe a gente tem que fazer com que isso aconteça. Exato, e não é uma coisa também que fala assim, nossa, mas é tão caro. Não, você assumiu a responsabilidade de cuidar de um animal, tem que saber que vai ter alguns custos. Exatamente. Vai ter os custos, né? A doutora Thalita Isidoro é médica veterinária especialista em felinos e faz parte da equipe de veterinários aqui do Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Thalita por compartilhar o seu conhecimento e o seu tempo aqui com os membros do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Thalita. Segue ela lá porque ela compartilha muito conteúdo interessante sobre os gatinhos. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos.
O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. E aproveite que você está aqui assistindo esse vídeo e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre como cuidar de gatos. Essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Nós temos também aqui no canal uma playlist só sobre gatos. Nela nós temos vídeos sobre todos os cuidados que você tem que ter com o seu gatinho aí na sua casa. A gente tem vídeos, por exemplo, sobre se tem que dar banho no gato, como dar o banho no gato, qual é a altura recomendada para o comedouro do gato, qual é a melhor areia para o gato, quais os alimentos que o gato pode e não pode comer, enfim, tudo que um gateiro de verdade precisa saber. Eu vou deixar o link dessa playlist no card aqui em cima para que você possa maratonar. E me conta aqui, você já perdeu algum gatinho com felve? Deixa aqui pra gente nos comentários qual é a sua experiência com essa grave doença dos felinos. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.